Basicamente, no final dessa semana passada, todos os holofotes foram voltados para a Marvel. Porque também, né, meu filho, 17 lançamentos de filme, 2 anos de filme, tanto não tem como. Só que também foram apresentadas duas personagens do universo DC que eu particularmente não conhecia. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para vocês do que já tem registrado sobre as deusas Héspera e Calypso. Fala, man! Tranquilo? Natana na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Natan na Mente. E meu filho, as divindades, que são frutos da cultura humana, elas estão sempre marcando presença nos filmes. Mas geralmente a gente sempre tem aquele herói que faz o link, né? O link com aquela divindade. Na Marvel, por exemplo, a gente tem o Thor, que ele por si só é considerado pelos humanos o deus nórdico, o deus do trovão. Na DC a gente tem a Mulher Maravilha, a gente tem um exemplo também que é o próprio Shazam. E falando do Shazam, eu fiquei um pouco intrigado, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco intrigado no trailer que saiu do segundo filme. Porque justamente apareceram duas personagens que eu particularmente, na hora que eu vi, eu não tive noção nenhuma de quem era. Não que seja uma tendência de mercado fazer filme de herói engraçado, mas o Shazam em particular, ele tem que ser engraçado mesmo, porque é a vida do Billy Batson, e o Billy Batson é um adolescente. E o Shazam, apesar de ter todos aqueles poderes, ele cativa muito por ser um adolescente, pelo menos mentalmente. E isso é um dos pontos do porquê o Shazam se destransforma, porque ele gosta de ser um adolescente. Ele tem todos aqueles poderes, mas ele gosta de viver como um adolescente. E é assim que funciona também no Adão Negro. O Adão Negro ele não se destransforma justamente porque se ele fala a palavra Shazam, o tempo já se passou tanto para ele que ele vai virar pó, ele vai virar poeira. Mas falando do trailer, que é o nosso ponto aqui em questão, a gente começa vendo o Shazam fazendo um monólogo, uma terapia com um pediatra. E ele se compara aos irmãos dele, ele se compara a outros heróis. E a comparação dele se dá porque ele é um pouco desastrado. Na verdade, ele é bastante desastrado. Então logo depois a gente vê o Mago Supremo, né, o Mago Ancião, dizendo que tem uma nova ameaça. E logo depois a gente tem uma voz feminina dizendo que os poderes dos deuses foram roubados. E elas são apresentadas nesse trailer como as filhas de Atlas. E elas são a Héspera e a Calypso. E o que eu tenho para dizer para vocês do que eu consegui pesquisar sobre elas? Não tem registro delas duas nas histórias em quadrinhos, nem na história do Shazam. Elas foram criadas justamente para esse filme. Eu acho que isso é um ponto negativo para a DC nesse aspecto, porque a DC tem uma infinidade de personagens incríveis. O próprio Shazam é um personagem incrível e eles não tentam aproveitar essa oportunidade para fazer um link nas histórias desses personagens, para dar uma continuidade nas histórias. Mas enfim, vou tentar falar para vocês aqui a história de cada uma delas, porque elas duas são deusas gregas. E primeiro, pessoal, vamos falar da Héspera, que ela vai ser representada pela atriz Helen Mirren. Você deve conhecer ela pelos filmes que ficaram bem famosos na franquia Red, Aposentados e Perigosos. A Héspera é filha na mitologia grega de Nyx e Ébero. Então a história dessa deusa, pelo menos a origem dela foi alterada, mas não faz muita diferença, porque nos quadrinhos ela não tem registro, então pouco faz diferença. A Héspera ela é deusa do crepúsculo vespertino. É como se fosse a personificação do entardecer. Ela faz parte de um grupo de deusas chamado Hespéridas. São deusas primitivas, primaveris, que representam o espírito fortalecedor da natureza. Elas também passeiam no céu e têm a função de iluminar todo mundo com a luz da tarde. E do lado da Héspera aparece outra deusa, o nome dela é Calypso. A deusa Calypso vai ser representada pela atriz Lucy Liu, e você deve conhecer elas, logicamente, pelo filme das Panteras. A deusa originalmente era uma ninfa do mar, e é filha do Oceano com Tétris. Só que, logicamente, no filme ela vai ser filha também do Atlas. Existem também alguns registros que dizem que a Calypso também é uma deusa da morte, porque ela tem o poder da vida em suas mãos. Mas vamos lá, tirando a origem delas gregas, não tem muito o que falar sobre elas dos quadrinhos. A gente sabe que o filme do Shazam, com certeza vai ser um filme de comédia. Então, não espere um filme super profundo, um drama trabalhado, uma coisa muito diferente disso. Vai ser um filme de comédia e mais voltado para o público infantil. Então vai ter aquelas piadas bestas, vai ter com certeza uma música bem impactante e que seja muito bem aceita pela garotada. Então não espere nada muito diferente disso. Agora, eu espero que o filme esclareça para mim algumas coisas que ficaram bem confusas. Tudo bem, não precisa ser dos quadrinhos os vilões.
Só que você tem que fazer um filme todo redondinho para que pelo menos o filme seja bom. E tiveram algumas coisas que eu não entendi muito bem nesse trailer. E eu acho que tem que ser muito bem trabalhado isso para que não fique pontos sem nó. Uma coisa que eu achei que ficou sem explicação, e eu achei esquisito na verdade, é que o cajado do Mago Ancião estava exposto no museu. E foi com aquele cajado que o Mago Ancião dá os poderes para o Billy Batson. E é com esse mesmo cajado que todos os membros da família Shazam conseguem os poderes. E por que um cajado que é tão precioso vai para um museu que todo mundo pode pegar? Uma outra coisa que ficou meio esquisito de entender nesse filme é que tem uma moça no elenco do filme que se chama Rachel Zegler. E ela vai ser responsável por interpretar o papel de Atlas. Eu não sei se você sabe, mas eu já expliquei nesse vídeo aqui a origem dos poderes do Shazam. E o Shazam adquire, quando ele fala a palavra Shazam, o vigor de Atlas. E eu vou te dar um resumão aqui sobre quem é Atlas. Atlas é um titã gigante. E junto com os seus irmãos titãs gigantes também, ele tenta tomar o poder do mundo do Monte Olimpo. E na batalha contra Zeus e os demais deuses, eles perdem e os titãs são condenados para o Tártaro. Porém, Atlas é condenado a sustentar o céu nos ombros, assim, nos ombros. Mas Natana, o que é vigor? O vigor, se você for pesquisar no significado da palavra, é uma qualidade que é dada para uma pessoa que possui grande força. Fazendo uma analogia rápida, pensa numa bateria e enche ela de energia. A energia seria o vigor. É como se você fosse um personagem de RPG e tivesse estamina infinita. Pensa nisso. Então isso é uma outra coisa que eu percebi que o filme vai precisar resolver para que seja entregue um bom filme pra gente. Você pensa que acabou, só que ainda tem uma coisa que ficou mais difícil ainda de entender quando eu fui ver. Parece que a Atlas, a personagem que é representada pela Rachel Zegler, ela vai ser irmã das outras duas deusas. Como é que elas são filhas de Atlas e a irmã delas, que se chama Atlas, está lá também no filme. E Atlas, na verdade, é quem dá o vigor para Shazam. Bom, eu não sei como eles vão resolver isso. Eu só sei que eu quero ver um bom filme. Tudo parece que numa ordem lógica, assim, de um filme bem simples. Elas vão se apresentar para o Shazam, vão dizer para que elas vieram, vão mostrar o interesse delas. O Shazam não vai facilitar, elas vão pegar o cajado. E eu acho que elas vão tirar os poderes de cada um membro da família Shazam e vão deixar só o Billy Batson com poderes para que seja feita a batalha final. Eu acho que vai ser basicamente isso. Não me importo se elas vieram dos quadrinhos ou se simplesmente são deusas gregas que foram colocadas na série. Eu só quero assistir um bom filme. Ei, fala a verdade pra mim. Será que você sabia realmente quem eram essas duas deusas que vão ser as vilãs do filme do Shazam 2? Rapaz, comenta aí, agora comenta a verdade, tá certo? E se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa o seu like que nos ajuda muito. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, né, meu filho, para não perder nenhum vídeo. A gente vai ficando por aqui e vocês são fera demais. Obrigado, tchau, fui!